Inflação em queda. O Brasil está melhorando? Fala, turminha, sejam muito bem-vindos. Gaspar aqui da Seja Best para mais um vídeo maravilhoso. E o vídeo de hoje é um vídeo super interessante porque a gente vem vivendo uma montanha-russa, né, a nível econômico do Brasil, instabilidade política, pós-pandemia, fala de Selic, fala de IPCA, isso dá um nó na cabeça do consumidor. Afinal de contas, essa dúvida é muito antiga. E hoje eu vou trazer vários fatores para a gente de forma geral da nossa economia, falando um pouquinho de Selic, o que é, para que serve, vamos olhar um pouquinho o histórico recente, que patamar nós estamos, qual que é a projeção daqui para frente para entender como ela vai impactar a nossa vida, o mercado de crédito em geral. Depois vamos falar de inflação, que também é uma dúvida muito grande, o que ela é, como ela impacta a nossa vida, olhar o cenário recente, olhar o cenário atual, vamos falar um pouquinho de deflação que a gente teve histórica também e para onde a gente vai, ou seja, trazendo um histórico do que vem acontecendo, para onde a gente vai com a nossa economia. E obviamente, você quer saber de tudo isso, vai curtir esse vídeo aí no conforto da sua casa, então uma troca justa. Já aperta aqui no botãozinho se inscrever, se inscreve no nosso canal, melhor canal de finanças deste querido YouTube. Também deixa o seu like para ajudar a gente, esse vídeo chegar no máximo de pessoas. É muito importante nesse momento que a gente está vivendo esse tipo de informação, esse tipo de conteúdo. E também quer estar acompanhando os nossos conteúdos, segue a gente nas redes sociais, pode entrar no nosso grupo Telegram, todos os dias notícias maravilhosas, atualizadas do mercado para você. Então venham comigo que esse vídeo foi feito com muito carinho. Bom, turminha, e aí a gente tomou a decisão de gravar esse vídeo porque de fato o mercado vem mudando, reajuste de taxas, muitos consumidores perguntam pra gente de que maneira tudo isso está acontecendo vai impactar ele, se vai subir o custo do financiamento ou do crédito que ele tomou lá atrás, pessoas que estão contratando na hora de escolher um produto, qual o melhor produto, é um bom momento, não é, vai melhorar, ou seja, justamente a gente vem para poder esclarecer tudo isso para vocês. E aí, de fato, eu vou dividir em dois mundos. Um é Selic e um é IPCA. As pessoas misturam muito, mas um tem a ver com uma situação e outro com outra totalmente diferente. Então vamos começar pela Selic, que de fato é o que baliza o custo do dinheiro. A Selic nada mais é do que um percentual definido, né, em reuniões do Copom, aonde analisam a nossa economia e chegam, né, num custo do dinheiro. E no final de 2020, começo de 2021, a gente teve a mínima Selic histórica, em 2%. Nunca no Brasil a gente tinha visto, né, uma Selic tão baixa e, de fato, qual foi a medida do governo? Foi logo no começo ali, né, dentro dessas medidas econômicas, vamos jogar a Selic lá embaixo para acelerar a economia. Porque quando a Selic está baixa, dinheiro barato, abundância de crédito. Os investidores que têm, né, um exemplo, uma renda fixa, trazendo esse dinheiro também para o mercado, abrindo negócio, ou seja, fomentando a economia. Porém, tivemos, né, o agravante aí da pandemia, que acabou disparando, obviamente, a nossa inflação, né? Auxílio emergencial, abundância de capital, ajuste de preço na cadeia global, ou seja, uma inflação, na verdade, global, não só é uma particularidade, uma coisa do Brasil, né? Isso vem acontecendo no mundo todo. Inclusive, o Brasil vem se saindo muito bem em relação a isso, é só comparar outros países da América do Sul, ou países da Europa, até mesmo Estados Unidos, né? Sofrendo aí com uma Selic nunca vista antes. Então, de fato, olhando um cenário do que é Selic, Selic é o custo do dinheiro. Então, resumindo, Selic baixa, dinheiro barato. Selic alta, dinheiro mais caro. Porém, aí começa a situação que está gerando uma confusão na cabeça das pessoas. Vínhamos de uma Selic de 2% e hoje estamos chegando na casa de 14%. Ou seja, um aumento de 600%. E automaticamente, qual que é a visão das pessoas, olhando notícia, mercado falando, meu Deus, aumentou a Selic aí 7 vezes, 6 vezes, e automaticamente a gente associa ao quê? O dinheiro aumentou o custo 6 vezes, né? 600%, 7 vezes, então não é um bom momento, então a taxa de juros está muito cara. Porém, eu vou criar uma defesa aqui para o mercado. Eu até vou pedir para o Alan colocar uma imagem para a gente na tela, usando como comparativo o financiamento imobiliário. Vocês vão perceber o seguinte, a taxa Selic saltou de 2 para 14,600%, porém as taxas de juros não saltaram na mesma proporção. Elas tiveram um aumento médio de 35%. Um exemplo prático, Selic a 2%, tínhamos financiamentos entre 6% e 7% ao ano. Hoje estamos em 9,5% a 10,5% ao ano. Ou seja, não subiu na mesma proporção que a Selic subiu. E aí, uma coisa que eu quero grifar muito aqui, que fique grave na cabeça de vocês, a Selic vai impactar o momento que você contrata. O que isso significa? A minha taxa de juros vai estar acompanhando o momento de Selic. Isso significa o quê? Quando eu contratei hoje, ao nível de Selic, um exemplo, 14%, e eu vou lá e contrato um financiamento a 9,5% ao ano, é isso e ponto final. A sua taxa não muda mais.
Porém, né, todos os financiamentos e créditos são muitas vezes pós-fixados, eles vão ter um indexador para proteger o custo do dinheiro no tempo. E é onde a gente vai começar a entrar na inflação, porque ela impacta muito, ela é muito utilizada nos produtos de crédito. Mas só para você separar os mundos. Então, Selic, momento de custo do dinheiro, eu vou saber uma taxa que eu vou contratar. Contratei, essa é a minha taxa. O olhar crítico que vocês têm que ter, eu vou ensinar vocês como pesquisar depois aqui no meu computador o IPCA, vou fazer contas para vocês e dar alguns macetes para você ficar tranquilo e poder prever um pouquinho o futuro. Agora, falando em prever o futuro, para nós fechar o assunto aqui, Selic, qual que é a projeção? Gaspar, a gente está em 13,75, né? Falam que a gente deve fechar o ano em 14. Qual que é a expectativa dos economistas para o próximo ano? A expectativa vai depender, obviamente, muito, né, das eleições, mas pensando em um exemplo, né, seguindo a mesma ordem das atitudes e as medidas que o governo vem tomando, é baixar essa Selic, né? Agora que a gente controlou a inflação, já vamos falar de inflação, está mais tranquila, a nível de, obviamente, está tudo muito caro ainda, a gente sabe disso, não estou dizendo que as coisas estão baratas, mas sim que está deixando de subir, ou como o combustível que vem baixando, um exemplo prático disso, a tendência é que o governo vá diminuindo a Selic para novamente baixar o custo do dinheiro e alavancar mais a economia para ela continuar girando, ok? Então, fechando o apanhado de Selic, é isso. Agora vamos falar de inflação ou o famoso IPCA. Bom, turminha, agora falando de IPCA, o IPCA é o famoso Índice de Preço ao Consumidor Amplo ou a famosa inflação, que todo mundo vê lá no Jornal Nacional, né? Inflação de tanto, todo mês anunciando isso. E de fato, a inflação é o seu poder de compra, ou seja, é mapeado os principais segmentos que impactam o consumo ou o salário das pessoas e chega-se no índice. Quais foram os aumentos? Aí chega no índice e esse índice de fato baliza o quanto as coisas ficaram mais caras. E para não precisar decorar tudo, eu vou ler rapidinho aqui para vocês como é composto o IPCA. Alimentação e bebidas, 19% desse índice, né? Ele é composto 100%, então divide e depois chega no índice. Habitação, 15%, artigos de residência, 3,8%, vestuário, 4,6%, transportes, ó, combustível, 20% desse índice, ou seja, 1/5 dele. Saúde e cuidados pessoais, 13%, despesas pessoais, 10,7%, educação 6,1% e comunicação 5,7%. Ou seja, eles pegam todos esses segmentos, veem os aumentos do último preço, um exemplo do mês passado para o próximo mês, conforme tem esse aumento ou esse decréscimo, a gente fala de deflação, né? Como a gente teve recentemente 2 índices negativos, já vou falar deles. E esse índice justamente é utilizado em muitas modalidades de financiamentos e empréstimos. E é ela que vocês têm que ter um cuidado muitas vezes em saber projetar, se planejar e saber como funciona, porque o problema é que as pessoas não sabem como funciona, de fato contratam e depois a surpresa é muito desagradável. Então você tem que saber que isso vai impactar no seu bolso e eu não só estou explicando o que é, vou mostrar na prática para vocês. Agora entendendo, a gente já sabe agora que é a inflação, né, como que ela se comporta, como ela é corrigida. Vamos entender um pouquinho do histórico. A média, né, vamos pegar aí para 10 anos atrás, a gente teve a superinflação muito tempo atrás, a gente tem que sempre olhar um pouco do histórico um pouco mais recente. No curto prazo, a média do IPCA sempre foi 6%. Tivemos um aumento muito grande em 2021, ali no pós-pandemia, fechando na casa de praticamente 10%. Esse ano tínhamos uma projeção muito alta e no momento ela vem caindo, né? É a tag do vídeo, né? A inflação está caindo, o Brasil está melhorando e de fato são medidas que o governo acabou fazendo de forma muito pontual, muito cirúrgica para controlar. O Brasil foi o país que subiu a Selic primeiro do que todos, comparados a nível mundial, justamente prevendo esses acontecimentos e também o governo tomando medidas como, por exemplo, baixando o combustível, né? Tentando criar incentivos aí para que de fato freie essa inflação. E o combustível foi o grande aliado desse decréscimo, né, dessa deflação. Então, basicamente, no último ano a gente vindo de 10, neste ano a gente está no acumulado de 4,5 mais ou menos, por quê? Você pode ver o vídeo mês que vem, então deixando sempre no número aproximado. E a projeção é que a gente não passe de 6% este ano. E uma notícia que nos deixou muito feliz é justamente os últimos 2 meses terem tido um índice negativo. Mas, Gaspar, eu quero dar uma olhada como é que era, porque eu tenho interesse em contratar um financiamento, um crédito, e eu sei que eu vou ter essa opção do IPCA. Onde eu procuro? Então agora eu vou convidar vocês rapidamente para o meu computador para mostrar como vocês procuram e como vocês analisam esses dados e depois como que ele impacta, porque eu vou fazer uma simulação top para vocês verem como a correção impacta uma operação de crédito. Bom, turminha, vamos lá então. Estamos aqui no meu computador, abri o nosso querido professor Google e basicamente como vocês podem pesquisar para saber um pouco sobre IPCA. Escrevendo aqui basicamente IPCA, e aqui eu já trouxe até 2 sites muito legais, tá, que a gente consegue estar acompanhando. O primeiro deles é o IBGE, que traz sempre um dado atualizado, então eu vou mostrar aqui para vocês como funciona.
Aqui no IBGE, como vocês podem ver, a gente vai ter, dentro do site, vocês vindo aqui em séries históricas, vocês conseguem olhar o histórico de anos e anos passados. Então, como eu falei para vocês, ó, no histórico recente, 2015, 6, 2017, 2 e pouquinho, 3,75 e 18, 4,31 e 19, 2020, 4,5, em 2021, né, aquele cenário de pandemia, 10,6. Porém, vocês podem, tem outros sites que eu trouxe aqui, depois eu tenho aqui ó, o site do iDinheiro, que ele traz pra gente também uma variação mais recente mês a mês e também o acumulado dos últimos 12 meses. E como vocês podem perceber, ó, a gente teve 2 meses negativos, um acumulado deste ano 4,39, eu falei 4,5, e o acumulado justamente por ter caído dos últimos 12 meses 8,70, ou seja, a gente vem realmente numa queda livre e isso é muito bom para o consumidor, porque vocês já vão ver num simulado o quanto isso impacta de fato a nossa vida. Depois eu também tenho um outro site aqui, que é o site do debit.com.br, trazendo algumas tabelas, também traz resumido ano a ano, mês a mês, ou seja, vem aqui no Google, galera, como vocês percebem, vocês podem ter muita informação. E trazendo atualizado o último mês, né, a gente teve negativo, 0,36, e no último mês subsequente, né, a gente teve uma deflação de 0,68. Agora vou trazer vocês para um cenário de um crédito, mostrando para vocês a diferença entre pegar uma taxa pós e olhando, ó, eu sei mais ou menos o passado, estou prevendo um pouco o futuro, como que vai se comportar o meu crédito em relação a isso. Então venham comigo que eu vou fazer uma simulação aqui para vocês. A gente deu uma olhadinha como pesquisar o IPCA, né, pensando com uma cabeça de que historicamente eu tive índices de 4, de 3, tive de 10, por exemplo. Estou com um cenário de 4 e pouquinho, posso fechar em 6. Tem um cenário projetado pelos economistas para o próximo ano com uma meta de inflação de 6%. Então, tá vendo que você começa a ter dado histórico e pode ter mais tranquilidade. Não se deixa levar pelo senso comum. Você tem que estar empoderado em tomar a melhor decisão e fazer os seus cálculos. Eu trouxe aqui para vocês que, inclusive, Alan, promessa é dívida, isso aqui, se bater 10 mil visualizações desse vídeo, eu vou liberar um link para vocês poderem projetar os seus créditos e financiamentos. Antes disso, não. Então, só para quem está vendo o vídeo mesmo. Mas vamos lá. Turma, eu fiz aqui um exemplo, tá? Vocês vão perceber, para um crédito com garantia de imóvel, por exemplo, né? Que é um crédito que a gente faz, a gente tem propriedade para falar, que utiliza, tem opções taxa fixa e opções com IPCA. E aí, muitas vezes as pessoas têm medo de contratar IPCA, só quer taxa fixa, mas por isso que a informação vale ouro, porque eu vou mostrar que vocês podem fazer as contas e não ficar sonhando com um bicho de 7 cabeças que às vezes não existe, ou até mesmo tomando uma boa decisão. E aí vocês percebem que eu fiz aqui um exemplo de uma dívida de 100 mil com uma taxa de 1% ao mês, tá? Aqui estou fazendo uma conta básica como se fosse sem juros, só para vocês entenderem, olharem a dinâmica. Quanto você pagaria de juros em 20 anos? E ó, uma dica que eu vou dar, vocês vão ver como o tempo é sensível num crédito, num financiamento. Peguem essa dica, essa visão. A dívida total, 214 mil, e aqui vocês acabam conseguindo ver a dívida, né? Quanto você tem de dívida, quanto você vai estar pagando de juros no começo, o que é amortização e como vai se comportar no tempo. Eu fiz exemplo na tabela SAC, ela é sempre mais indicada, porque é aquela famosa decrescente, onde você amortiza mais a sua dívida todo mês, paga menos juros até o fim. Então finalizaria com uma parcela de 420, onde ela começou aqui, né, em 1.365. E como que funciona o IPCA? Olha que interessante. Vamos colocar então, primeiro Gaspar, vamos colocar porque eu acredito que olhando o que você falou, numa média histórica a gente teria uma projeção de IPCA de 6%. Olha o que vai acontecer aqui com a sua dívida. A diferença foi que você teria agora mais 89 mil reais de correção e modificando o seu curso dos pagamentos, ou seja, aquela parcela que ia cair mais rápido vai demorar um pouco mais para cair e ela finalizaria antes lá em 500, 600 reais, finalizaria em 1.348, ou seja, no tempo se torna muito sensível à correção. Só que isso pode ser bom, né? Quanto pode ser ruim. Por quê, Gaspar? Então, se a gente tivesse uma inflação de 10, como que funcionaria isso? Olha só como já mudou tudo, né? Já tive um salto de 89 para 200 mil de correção. Da mesma maneira que, Gaspar, e se eu tiver aqui uma inflação de 4%, vocês vão perceber que ela também cairia aqui para 52 mil reais. E o interessante de tudo isso é saber o quanto um produto é sensível ao tempo. Gaspar, meu Deus, é um absurdo. Meu, eu vou pegar aqui 100 mil e vou pagar 300 mil no final, 52 mil de IPCA, vou pagar 150 mil de juros. Muitas vezes a gente está olhando a parcela inicial e quer esticar ao máximo. Olha como o tempo é sensível. Se você pegasse, por exemplo, uma assessoria aqui para a Seja Best, eu já te indicaria isso de cara, né? Vamos ver aqui em 15 anos como que funciona isso? A sua parcela aumentaria para 1.500, né? Não daria nem 200 reais de aumento na sua parcela mês e você já deixaria de pagar uma porrada de correção de juros. Pô, Gaspar, gostei disso. Como é que seria em 10 anos? Olha só, em 10 anos
cairia quase pela metade, né? E a sua parcela não ia dobrar de custo, ó. Ela saiu de 1.300 e pouquinho para 1.700 e pouco. Ou seja, informação é muito valiosa. E o que cabe também eu trazer para vocês? Que hoje, né, as pessoas que vão contratar um produto de IPCA, que é 12 mais IPCA, por exemplo, querem optar por taxa fixa. Hoje a taxa fixa, ela está em 18%. Então, vou fazer uma simulação aqui, né, com 18%, para vocês verem, né, que no fim do dia, ó, ela vai ser muito semelhante. Então, hoje, num cenário que a gente tem, você fazer um taxa fixa ou IPCA está muito semelhante. Claro que você, numa taxa fixa, você paga muitas vezes para não correr um risco. Porém, tá vendo como às vezes a gente fica, né, frenético, não sabe a diferença das coisas, e muitas vezes é só ter um olhar para o passado, ter um olhar para o futuro e saber também que você pode amortizar no tempo, você pode depois trocar, fazer uma portabilidade com uma taxa fixa, ou seja, informação valiosa. Eu sei que infelizmente a gente não tem, mas é para isso que a gente está aqui. Então, nessa explicação rápida, espero que tenha clareado para vocês em relação ao que é o IPCA, como que ele impacta a correção. E novamente, então compartilha esse vídeo, curte aí, porque se ele chegar em 10 mil, eu vou liberar uma ferramenta igual essa para vocês fazerem os seus cálculos e as suas projeções. Bom, turminha, num vídeo não dá para explicar tudo, né? Infelizmente, teria que ter muito mais tempo. Então a gente sempre tenta trazer de forma mais clara, objetiva e simples, para vocês também terem um conhecimento e separar os mundos. Então hoje o meu objetivo era separar o que é Selic, inflação, por que ela está baixando, lembrando que, né, também um dado interessante, a inflação é sempre com base no último mês. Então, como a gente teve já um reajuste muito grande por conta da pandemia, não tem mais muito para onde subir no primeiro momento. Por isso que a gente também deu uma estabilizada nos preços. Mas são medidas muito bem feitas pelo governo, porque a gente pode olhar a nível mundial, a inflação, de fato, ela é mundial, porque, né, a pandemia ela afetou a cadeia global, né, de produção de produtos, serviços, etc. Então, podendo separar muito bem para vocês, né? Selic vai ser o momento que eu contrato o IPCA, a inflação, muitas vezes quando eu escolho ele como indexador de produto, de fato, eu tenho que olhar para frente e estar acompanhando. Agora, é muita informação, eu sei que às vezes não é fácil, gostaria de transmitir muitas vezes mais. Vou fazer um próximo vídeo falando de amortização em relação a isso. Continue acompanhando aqui o canal, mas, novamente, vocês não precisam quebrar a cabeça sozinhos. Tanto em financiamento como crédito garantido de imóvel, a gente pode ajudar vocês. Então, eu vou deixar inclusive um link. Quer fazer simulação? Em poucos cliques você faz. E essa mesma dinâmica que eu trago nos vídeos, um assessor pode fazer para você. Entendendo o seu contexto, vai abrir, criar cenários, criar projeções para você tomar uma decisão tranquilo, né, poder dormir sabendo que você fez um ótimo negócio e também sabendo prever um pouco de futuro aí. Bom, turminha, espero ter explicado de coração para vocês, tenham gostado desse vídeo. Novamente, não se inscreveu lá, se inscreve aí, deixa o like, deixem comentários se ainda ficaram com dúvidas, que eu volto aqui para esclarecer e resolver para vocês. Um grande abraço, até a próxima e seja best você também.